Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os discípulos. Uma vez mais aqui estamos com mais uma classe. Estou seguro que o Espírito Santo, uma vez mais, vai falar com todos vocês, porque através desta classe, aqueles que querem escutar com os ouvidos espirituais se fortalecem, alimentam sua fé, alimentam sua vida espiritual e permanece firme dia tras dia. Vamos primeiro orar e pedir a Deus que Ele conduzca esta classe, que Ele venha abrir nosso entendimento e que Ele venha fortalecer a você, para que você nunca se desvie dele propósito. Qual é ele propósito? Chegar nele céu, ter sua alma salva. Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Padre, todos os domingos, nós outros estamos aqui para alimentar tus servos. Espírito Santo, nós outros lhe pedimos, em nome de Jesus, que Ele, Senhor, abra o entendimento de todos eles. Se há alguno indisposto, se há alguno com um dolor, seja livre a hora desta indisposição, seja livre deste dolor, desta preocupação, para que tu palavra, Senhor, pueda alimentá-los, para que tu palavra pueda fortalecê-los, porque quem está em la luz, quem anda em la luz, quem obedece la luz, não tem acordo com as coisas imundas, não tem acordo com ele pecado, não permite que seus olhos, que seus ouvidos sejam manchados com ele pecado. Espírito Santo, conduzca esta classe e bendiga a todos em nome de Jesus. Bueno, todos os domingos, nós outros estamos meditando na segunda epístola do livro de João. Hoje vamos meditar nele capítulo 2, desde o versículo 7 até o versículo 12. E ele tema da classe de hoje, aí está em pantalla. Aquele que disse que está em la luz e odia a seu irmão, sigue em tinieblas. Veja que não é possível uma pessoa que ha dito, estou em la luz, mas tenho um ódio, tenho um ressentimento de meu marido, de minha esposa, de fulano, de mengano. Esta pessoa está enganando a ela mesma, porque se guardo ressentimento em meu coração, como que o Espírito Santo pode estar adentro meu? Porque aonde o Espírito Santo está, não pode estar a imundícia, porque o ódio, ressentimento, não hace parte das coisas de Deus, hasta porque Ele próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar por nossos inimigos, a amar aqueles que nos odiam. Eu me acordo quando meu papá me perseguia minha mamã antes de se converter, nós outros entendíamos que não era ele que estava perseguindo-nos, era ele mal que estava dentro dele. Então, nossas lutas, nossa batalha não era contra meu papá, era contra ele mal que estava em meu papá. E por isso, por mais que ele nos ofendia, por mais que ele perseguia-nos, não guardávamos ressentimento, porque sabíamos que ele estava sendo usado por uma força maligna. Que hacíamos? Ajunávamos, orava e dávamos testemunho para ele, para salvá-lo. E graças a Deus, através desta estratégia espiritual, foi possível ganhar a alma dele, porque quem está salvo ganha a alma e não se perde com os perdidos. Mire que está escrito no livro de 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 7. Amados, mire que ele começa mostrando a consideração e respeito a los hermanos. Amados, não os escribo um mandamento novo,
Em outras palavras, não estou aqui para criar algo novo, porque a palavra de Deus ella se renueva dia tras dia. Passa-lhe tempo e a palavra se renueva dia tras dia. Assim és aqueles que estão em comunhão com Deus. Se renueva dia tras dia. Aí ele diz, sino o mandamento antigo, que habéis tenido desde o princípio. Ele mandamento antigo é a palavra que habéis ouído. Ou seja, a palavra de Deus é mandamento desde Gênesis hasta Apocalipse. Você mira a palavra de Deus, é mandamento. São ensinanças que nos conduzem a agradar a Deus e nunca e jamais agradar a nós outros, nem tampouco a los homens. Mire que está escrito, ele mandamento de amar-nos uns a outros, havia estado em vigor, desde o princípio do mundo, pero se lo poderia chamar um novo mandado. Ou seja, desde o princípio do mundo, Deus já tinha dito, Deus já tinha orientado, que não devemos odiar um ao outro, mas devemos ajudar um ao outro. É complicado. Muita gente ha dito, como eu vou orar por uma pessoa que quer me prejudicar? Como vou amar a uma pessoa que intenta derrubar-me? Mas é aí que entra a espiritualidade. Ele próprio Senhor Jesus, quando estava ou quando estuve na cruz, ele disse, Padre, perdona-os, porque não sabe o que faz. Ele próprio Senhor Jesus perdonou a nós outros, perdonou aquela multidão, a los que mataram ou intentavam matá-lo, ele perdonou. Porque como que Jesus poderia volver para ele, Padre, se ele tivera ressentimento? Ele não teve ressentimento nem sequer de Judas. Ele deu a Judas a oportunidade de arrepender-se, de cambiar, ele que não quis. Ele teve a oportunidade. Nele versículo 8, mire que ele habla. Por outra parte, os escrevo um mandamento novo, ele qual é verdadeiro em ele e em vosotros, porque las tinieblas vão passando e a luz verdadeira já está alumbrando. Veja que Juan está falando de um mandamento novo. Veja que quando nós outros nos entregamos a nosso Senhor Jesus, tudo se converte em novo. Se tinha malos olhos, hoje tem buenos olhos, os olhos novos. Ele mandamento novo é aquele aonde uno queda ao contrário do mundo. Antes estávamos ao contrário da vontade de Deus, mas quando nascemos de Deus, quedamos ao contrário do mundo. Ele mundo nos ataca, ele mundo nos persegue, ele mundo critica-nos, bula-se de nós outros, e nós outros oramos por eles, estendemos as mãos para eles e buscamos ajudá-los, porque sabemos que são necessitados espirituais, como nós outros éramos antes. Mire a explicação. O amor cristiano nos ensina a valorar el alma de nossos hermanos e a temer a todo lo que danha sua pureza e paz. A pessoa que realmente é de estar barro à vontade de Deus, há um temor. E esse temor hace com que permaneçamos em la pureza, em la firmeza, em tudo que agrada a Deus. Em tudo que agrada a Deus, esta é nossa direção, poder salvar quem está perdido. Aí siga a explicação, em donde la escuridão espiritual habita, causa um bloqueio em la mente, em la consciência, e se confunde ele caminho de la vida celestial. Ou seja, quando a persona está em escuridão, ela vive confusa.
la mesma boca que alaba, la mesma boca que ha dicho te amo, ó Deus, es la mesma boca que maldice, es la mesma boca que sale palavras sucias, la mesma persona que ha dicho, Senhor, vive, mora em mi coração, es la mesma persona que ha guardado um ódio ou um ressentimento de uma pessoa. Imagine-se se uno muere desta maneira, conhecendo a verdade e com seu coração sujo, ou tendo algo em contra a um companheiro, a um irmão, porque se há uma indiferença, se houve um problema, chame para conversar e elimina a situação para que sua vida espiritual esteja de acordo com a vontade de Deus. Versículo 9, mire que Juan está dizendo, ele que disse que está em la luz e aborrece a seu irmão, está em tinieblas. Mire que ele está falando, não é os de afuera não, ele está falando de aqueles que já conheciam a verdade e um não tinha algo em contra do outro. Um não suportava o outro, ou pensavam que estavam convertidos e pensavam que estavam agradando a Deus, e Juan foi honesto. Nesta situação que vocês estão, vocês não estão na luz, vocês estão em las tinieblas. Ele falou não para ofender, não para criticar, mas ele falou para que eles pudessem despertar e não viviam enganando a eles mesmos. Aí diz a explicação, ele problema é que muitos se dizem convertidos. Você sabe o que significa convertidos? Significa aquela pessoa que cambia de direção. Se eu cambiei de direção, meu comportamento e minhas atitudes correspondem à direção que eu cambiei. Aí ele habla assim, ele problema é que muitos se dizem convertidos ao Evangelho. Sin embargo, estão sempre involucrados em conflitos de relações ou ressentidos com seus semelhantes. Veja que han dicho que são convertidos, eu sou convertido, mas sempre estão involucrados em conflitos, sempre está tendo ressentimento de A, ressentimento de B, qualquer coisa suja, qualquer coisa lhe duele ele coração. E isso não se pode acontecer quando a pessoa está sendo possuída por ele Espírito Santo, é morada do Espírito Santo, por mais que uma situação lhe obrigue a guardar ódio, lhe obrigue a guardar um ressentimento, uno não consegue, porque uno é morada do Espírito Santo. Versículo 10, Juan diz assim, ele que ama a seu irmão, permanece em la luz, e não há causa de tropeço em ele. Ele que ama a seu irmão, permanece em la luz, e não há causa de tropeço em ele. Mire, lo que ama. Por isso que eu lhe digo, para amar a quem não lhe ama, para amar a quem lhe ofende, para amar a quem lhe persegue, não é fácil. Isso é obra do Espírito Santo. Por isso que ele, Senhor Jesus, aqui abaixo, ele necessitou do Espírito Santo. Senão ele não ia lograr, porque ele passou por tantas decepções e ele perdonou. Se acorda que perguntaram para ele, Senhor, quantas vezes devemos perdonar? E ele disse, 70 vezes 7. Quantas for necessário, perdone, porque quando perdonamos, bendecemos a nós outros mesmos. Quem é convertido, é perdonado e libera perdão. Quantas vezes? Quantas vezes seja necessário. A explicação diz assim, as escrituras mostram que não és compatível estar em la luz e odiar ou hacer-lhe dano a seu próximo, ao próximo, pois esta conduta é própria de quem todavia
está em las tinieblas. Não é compatível. Como eu posso dizer que estou em la luz, mas digo, eu tenho um ressentimento contra você, eu tenho um ódio contra você, eu não consigo nem sequer escutar sua voz. Isso não é compatível, não é compatível. Quem és de la luz, querendo ou sim, perdona. Sim ou sim, mantém uma amistade. Sim ou sim, mantém os buenos ojos. Versículo 11, já vamos a terminar. Pero ele que aborrece a seu irmão está em tinieblas e anda em tinieblas. Mire que Juan dijo, pero ele que aborrece a seu irmão está em tinieblas e anda em tinieblas e não sabe aonde vai, porque as tinieblas han cegado seus olhos. Ou seja, a pessoa que ha dicho andar em la luz, ha dicho estar em la luz, e seu comportamento e suas atitudes é contrária de lo que Deus manda a ser, a pessoa está espiritualmente, como Juan dijo, ciega. E um cego, você sabe a dificuldade que ele tem de chegar aonde necessita chegar. Quando um está cego espiritualmente, uno não sabe para onde vai. Uno não tem a segurança da salvação de sua alma. Aí diz a explicação: e todos os que têm ódio e hace inimistad uno com outros, permanece em um estado de escuridade e não sabem para onde vão. Mire que quando uma pessoa está cega, é de estar em la escuridade. E é isso que o diabo quer, que eu esteja em la escuridade, que você esteja em la escuridade. Quando um está em la escuridade, um ha dito que serve a Deus, mas não há nenhum problema aí ao motel. Um ha dito que serve a Deus, mas não há nenhum problema, uma mentira hoje, uma mentira amanhã. Eu sirvo a Deus, mas que problema há? Que problema há a ser isso ou a ser aquele? Ver uma pornografia? Não há nenhum problema. A pessoa que está na escuridade é de engana a ella mesmo. E ella tendrá uma grande decepção quando faleça, ou quando venga ele arrebato, porque uno pensa que se eu me morro hoje, eu serei salvo. Os ángeles de Deus vendrão por minha alma. E uno está enganando a uno mesmo. Para finalizar, Juan dijo assim: os escribo a vosotros, hijos. Mire que ele está dizendo a este povo, a los servos, a los crentes daquela época, porque com segurança ele se deu conta que aqueles que diziam estar em la luz, entre eles tinha problemas. Eles não conseguiam amar um ao outro. Eles não conseguiam ter buenos olhos. Eles estavam com seu coração com manchas, estavam com ódio. E isso impedia-os de ser bautizados com ele Espírito Santo, os impedia de ser salvos. E aí ele habla, os escribo a vós outros hijos. Quando você lê isso, escrito hijos, ele está falando com pessoas que supostamente estavam começando em la fé, como um recém-nascido. Eram hijos. Eu, quando comecei em la fé, eu era um ninho espiritual. Mas, passados os anos, nós outros amaduramos espiritualmente e nos convertemos adultos espiritualmente. Errores e falhas e situações que hacíamos antes, já não hacemos hoje, porque amaduramos, passados os anos, em las lutas, em las tormentas, em las injustiças, tudo isso nos amadura. E quanto mais maduro em la fé, mais fácil de vencer toda e qualquer tentação. Os escribo a vós outros, hijos, porque
vuestros pecados os han sido perdonados por su nome. Ou seja, se houve perdão, houve arrependimento. Se Deus me perdonou, eu vou liberar perdão. Se Deus me perdonou, não é isso que está escrito na oração dele, Padre Nuestro? Perdona nossas deudas, assim como nós outros hemos perdonado a nossos deudores. É o que está escrito. E mire a explicação. A palavra hijo significa que Juan estava dirigindo-se a pessoas recém-nascidas espiritualmente. Ele estava se dirigindo a pessoas que estavam começando a ter um relacionamento com Deus. E essas pessoas poderiam se perder com facilidade. Poderiam se perder, mas poderiam também amadurar e que através dessas pessoas outras puderam nascer de Deus. Mire a explicação. Ele perdoa é a señal que uno se entregou 100% a Deus. Pero é bueno entender que não podemos ser ninhos espirituais por toda a vida. Temos que madurar espiritualmente. Isso é verdade. Aí está esta orientação que o bispo está dando para nós outros. Veja que temos que estar maduros espiritualmente. Eu não posso seguir sendo uma pessoa vazia, uma pessoa débil toda a vida. Não, há que amadurar espiritualmente. Meditem em todo isso e vá já se preparando, porque este próximo sábado nós outros estaremos uma vez mais ungindo, não? Vamos ungir a todos os discípulos. Ele primeiro sábado nós outros ungimos os ojos. Se acorda? Sábado passado a hora nós outros ungimos os ouvidos. E sábado a hora nós outros às 4h30, como você pode ver aí, vamos estar ungindo a língua. A língua é perigosa. Vamos estar ungindo para que de nossa boca não salga nada que desagrade a Deus. Se não vamos falar para fortalecer, quedamos callados. Que de nossa boca não salga comentários, palavras que Satanás venga aplaudir. Por isso que este sábado vamos estar ungindo a língua de todos os discípulos às 4h30 da tarde. Vamos estar, neste dia 11, estaremos ungindo a todos os discípulos a língua. Já ungimos os olhos, já ungimos os ouvidos e agora vamos ungir a língua. Estou seguro que o Espírito Santo bendicerá de maneira grandiosa. E gostaria, antes de fazer a última oração, dizer a todos os obreiros, atenção obreiros, casados, solteiros, viúvos, todos os obreiros, todos os discípulos. Nós outros estamos este mês de junho fazendo o mantenimento das parejas, mas a mesma orientação que levamos para as parejas, ha dado também a orientação aos viúvos, aos solteiros, a todos, porque a chala é para todos, o Espírito Santo fortalece a todos, e a terapia do amor serve como uma prevenção para você cuidar de sua vida espiritual, para você aprender a cuidar de sua vida espiritual, porque se a vida amorosa está mal, prejudica a vida espiritual. Neste livro, estamos colocando as fotografias de las parejas. Se você é obreiro, discípulo, não traga sua fotografia, traga-la, porque eu estou orando com minha esposa para que Deus bendiga toda a família, ok? Estaremos juntos este jueves. Eu estarei 7 da manhã
depois eu vuelvo 3 da tarde e 7 da noite. Pastor Gustavo estará em 2 horários, 10 da manhã e 5 da tarde. E pastor Manuel estará às 12 do meio-dia, aqui no Templo de la Fé, Avenida de las Américas 305, aqui na parte norte de Guayaquil, ou em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio. Vamos falar com Deus e agradecê-lo para que Ele pueda ajudar-nos, para que um esteja sempre com seu coração limpo para agradar a Deus. Meu Deus e meu Padre, lhe agradecemos por esta oportunidade e eu pido que Ele, Senhor, convença, porque eu não tenho poder de convencer a nadie. Não foi Ele, pastor, que me convenceu a perdonar-me, papá. Eu tinha um ódio mortal, hasta pensava em matar meu próprio padre. Eu pensava comigo mesmo que eu nunca ia perdoná-lo, mas quando eu escutei a palavra, que Ele, Senhor, nos perdonou em la cruz, que Ele, Senhor, nos ensinou a amar, a perdonar, a orar por nossos inimigos, e a partir dele momento que eu passei a ter a visão espiritual, eu pude entender, meu padre é vítima como eu era vítima de los demônios, então vou a lutar por meu papá, e a primeira coisa que eu tive que fazer foi liberar perdão, porque se eu não perdonasse, eu não ia receber ele perdão, e se eu não recebera ele perdão, se eu não estivesse recebido ele perdão, eu não era bautizado com o Espírito del amor, que é o Espírito Santo. Então, meu Padre, convença a este servo, a esta serva, se há alguma coisa que esteja suziando seu coração, manchando seu coração, porque quando estamos com ele coração sujo, não queda apagado, não queda frio, não queda sem força para lutar. Espírito Santo, toma-los em tus manos e bendiga esta reunião de los discípulos este sábado, às 4h30 da tarde, onde vamos ungir a língua com o azeite de las nações. Amém? E graças a Deus. E uma vez mais, quero deixar aqui claro, se algum de ustedes necessita de uma orientação, se está vivendo uma situação delicada, obreiros de todo o país, obreiros, colaboradores, CPOs de todo o país, aí está nosso WhatsApp, 099 895 9144. Esse celular, este WhatsApp, queda comigo, aqui está, queda comigo 24 horas. Você poderá enviar uma mensagem e dizer: pastor Jorge, eu sou obreira de tal lugar, eu sou CPO de tal lugar, e gostaria de conversar com você para que você me oriente de uma situação que estou vivendo, de uma situação que está acontecendo. Não espere o pior acontecer. Não permita que destrua o mal, a obra de Deus, mas busque ajuda, orientação e vamos orientar. A orientação serve para corrigir, a orientação serve para colocar os pontos em tudo que é correto e Deus bendicerá. Um forte abraço e hasta a próxima.